Enrolada numa bandeira do Brasil, no dia 7 de setembro, Michele Bolsonaro simulava um choro, quase um transe. Ela estava num culto evangélico em Taguatinga, no Distrito Federal. Michele lamentava o mau momento da família, justificando que Deus nunca disse que seria fácil, que aqueles que têm fé e são cristãos são sempre perseguidos. Bolsonaro estava ali na plateia, assistindo ao louvor de Michele, ao lado de Magno Malta e Marco Feliciano, ambos pastores. Naquele mesmo dia, ela havia publicado no Instagram um vídeo ao som de uma música gospel com imagens de bolsonaristas e suas camisas verde e amarelo em diferentes manifestações políticas, muitos orando. Na véspera, no aniversário da facada, a família havia postado em suas redes vídeos dramáticos com imagens tanto do ataque quanto da recuperação de Bolsonaro no hospital. E as legendas sempre falando de Deus. Não é surpresa que seja essa a defesa de um grupo acuado politicamente. A tática de se dizer vítima, perseguido, é manjada, antiga, recorrente na política. O que os bolsonaros fazem, porém, é aditivar a estratégia com o componente religioso. É querer levantar a suspeita de que é a sua fé que os torna alvo da polícia. Como jornalista, eu já frequentei igrejas evangélicas em tempos de eleição, com candidatos pastores, lá mesmo no Distrito Federal. E eu testemunhei o poder que essa comunhão de fé e política pode ter. Mas também vi como o povo crente não é tão tolo, tão facilmente manipulável como os não crentes podem pensar que eles são. Tem muita gente nas igrejas que percebe quando está sendo enganada e detesta esse sentimento, essa mistura de púlpito com palanque, rejeita mesmo, acha que ali não é lugar de falar disso. Só que também tem muita gente que acredita que, por falar tanto em Deus e frequentar os cultos, Bolsonaro se torna uma espécie de ungido e Michele uma escolhida. Por isso, nada que diga respeito à lei dos homens deve os atingir, por mais evidentes que sejam os crimes que eles tenham cometido. É aqui que mora a estratégia bolsonarista. Cá entre nós, não está claro ainda qual grupo vai prevalecer, o quanto do apoio evangélico vai permanecer com os bolsonaros. De qualquer maneira, tanto para um quanto para outro, vale a gente lembrar quem é e o que fez Jair Bolsonaro, muito além de sua suposta fé. E como chegamos a esse momento em que, sem ser perseguido, mas sendo investigado e futuramente julgado, talvez ele seja finalmente preso. O antídoto ao messianismo político são os fatos. No meio, nossa fé está plenamente depositada no jornalismo profissional como pilar da democracia. Se você também acredita nisso, seja um assinante premium do Meio. São só R$15 por mês. Olha, vamos já deixar bem claro que nesta coluna não existe espaço para preconceitos, religiosos ou de qualquer tipo. O exercício de fé ou não de cada um é um direito constitucional, sagrado, assim como a laicidade do Estado, que, diferentemente do que alguns entendem, não quer dizer que o Estado deva ser anti-religião. Não. O Estado laico garante que cada cidadão possa exercer sua espiritualidade livremente na esfera privada de suas vidas. E o Estado brasileiro deve respeitar isso, sem adotar uma religião, qualquer religião que seja, como política. É um princípio muito lindo do republicanismo e ele foi totalmente subvertido por gente com interesses tortos, escusos mesmo. Em 2016, quando eu era repórter numa revista semanal, eu antevi que havia uma força política que até então parecia subterrânea, encontrando representação em gente como Jair Bolsonaro. Eu o acompanhei por alguns dias em Brasília, na semana da votação do impeachment da Dilma na Câmara dos Deputados. Foi quando ele proferiu aquele voto infame exaltando o torturador Brilhante Ustra. Ele caminhava pela cidade sempre com Eduardo Bolsonaro a tiracolo. Seu gabinete tinha memes colados pelas paredes,
todos sobre Comissão Nacional da Verdade, em defesa dos militares e com pautas de segurança pública. Um de seus interlocutores mais próximos me contou como, em 2011, numa conversa com seus assessores, Bolsonaro havia sido orientado a deixar de falar só para militares de baixa patente, seu público eleitoral até ali. Era hora de se esforçar para ampliar seu eleitorado. E o caminho eram as pautas de valores, especialmente as homofóbicas. Foi quando ele embarcou no discurso contra o tal kit gay, que nada mais era do que um programa contra a homofobia nas escolas. Veja, Bolsonaro não inventou isso como estratégia política. Ele apenas embarcou num movimento que já vinha forte. Lula já havia sido presidente 2 vezes, tendo de fazer concessões 1000 aos religiosos. Talvez tenha feito concessões até demais. Bolsonaro é um oportunista. Ele viu nos temas religiosos uma oportunidade de faturar eleitoralmente. Saltou de 121 mil votos em 2010, quando só falava de segurança e militares, para 464 mil em 2014. Em 2018, se elegeu presidente. Foi uma tremenda esperteza de Bolsonaro. Ele não foi o único a sacar que o mundo está infinitamente mais complexo, que as disputas por espaço são mais duras, os empregos estão mais escassos. A globalização dá essa sensação de que o indivíduo é cada vez mais minúsculo e irrelevante. As cidades estão mais violentas, o Estado mais ausente. No plano privado, as pessoas foram se sentindo mais livres para assumir identidades de gênero e orientações sexuais que assustam quem não se sente confortável na própria pele. Tudo isso produz um caldo de medo, de insegurança, propício para o surgimento de salvadores. Propício para políticos que apresentem soluções mágicas, instantâneas, simplistas. A política travestida de religião cumpre perfeitamente esse papel. Ainda mais com uma cara de luta de bem contra o mal, que protege os mal-intencionados de qualquer acusação. Eu sou o escolhido de Deus. A solução para tudo isso de medo que você está sentindo é mais família, mais Deus. E nenhuma política pública que demande diálogo, negociação, investimento, inteligência. Tem muito evangélico que não conhece esse cálculo que Bolsonaro fez. E não foi nada mais do que isso. Cálculo. Antes de imaginar que pudesse ir tão longe, seus assessores me contaram isso candidamente. Tanto que naqueles dias que passei com ele, eu não me lembro de ele ter falado uma única vez no nome de Deus. Nada. Bom, mas ele poderia ter se convertido depois. Afinal, a conversão, o arrependimento são valores caros aos evangélicos. Não há sinais de que esse seja o caso. Um convertido na fé cristã, para valer, tem pelo menos um norte inescapável para suas ações: o amor ao próximo. No dia em que o Brasil bateu 10 mil mortos por Covid, Bolsonaro andou de jet ski. No dia seguinte, deu um churrasco. Foi nesse mês que a Pfizer começou a procurar o Brasil para oferecer as vacinas que teriam salvado tantas vidas. Um mês depois, quando eram 30 mil os mortos por Covid, Bolsonaro disse que esse é o destino de todo mundo. Quando o Brasil batia mais de 160 mil mortos, ele disse que tínhamos de deixar de ser um país de maricas. Quando morriam 1.300 pessoas por dia, ele disse: chega de mimimi, vão ficar chorando até quando? Quando passamos de 400 mil mortos, ele posou para uma foto com um cartaz de CPF cancelado, em Manaus, onde as pessoas morriam asfixiadas, sufocadas. Na véspera do Natal, Bolsonaro disse que não havia mortes de crianças o suficiente para justificar a vacinação. Bolsonaro não está perto de ir para a cadeia por nada disso aí. Nem pelo genocídio do povo Yanomami, outra aberração anticristã. É uma pena. Ele está mais perto de ser preso por sua corrupção e pelos atos golpistas, bem mais facilmente enquadrados no discurso da perseguição política. Os evangélicos vão ser maioria no Brasil em breve.
É justo e democrático a gente discutir o quanto um político pode ou não professar sua fé, sua religião em seu mandato. Trata-se de um representante eleito, afinal. Nós vamos ter que ter essa conversa, inevitavelmente. E debater os limites da influência dos valores pessoais de um político, ou mesmo um juiz, vai ser um exercício saudável para a nossa democracia. Não adianta os puristas quererem interditar essa questão, porque ela já está posta. Preservar o Estado laico vai passar necessariamente por contemplar demandas e dúvidas do povo religioso, sem tabus. A gente vai ter de definir esses limites de uma forma conjunta, conversada, e isso vai ser muito, muito difícil. Mas tudo isso só vai ser possível e saudável na medida em que conseguirmos mostrar com fatos quem usa a religião como puro escudo político, como cálculo. Bolsonaro não é um perseguido, ele é um criminoso, ele não tem uma gota de amor ao próximo que não seja o próximo dele, a sua família. O povo crente que não se deixa manipular por enganadores tem, neste momento, a chance de enxergar isso, se quiser.